Olá, pessoal, tudo bom? Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a todos, todas e todos aqui presentes pelo Dia Mundial da Preservação Digital. A todos os pesquisadores e simpatizantes da temática, que a gente possa ter um dia maravilhoso de debate, de apresentação, de novos conhecimentos sobre a preservação em ambiente digital. Eu gostaria de iniciar apresentando o meu projeto, né, que a gente trabalha muito com a questão da preservação do patrimônio arquivístico em ambiente digital. E para minha fala de hoje, eu trouxe justamente essa perspectiva para além das questões técnicas, a compreensão do que é patrimônio, da relação desse patrimônio arquivístico com a memória, com o ambiente digital e as variáveis que incidem sobre essa preservação do ambiente digital. Como introdução, a gente sempre pensar que o universo digital ele é mais que uma mudança técnica. Esse ambiente digital, esse mundo binário, o mundo de zeros e uns, trouxe para a gente inovações na forma de pensar, agir, registrar, disseminar e preservar a informação. Um texto que eu gosto de trazer para a reflexão da Almeida diz que a utopia e distopia contemporânea da internet, como um tipo de curto-circuito cultural, deve ser ponderada. Se de um lado temos a multiplicidade de informação e de acessos a novos sites e domínios, por outro lado, é importante lembrar que uma das características dessa sabecultura, a velocidade, o constante fazer e desfazer, choca-se com um dos aspectos da cultura que é a de sua permanência / duração. Então, essa questão do ambiente digital, principalmente encabeçado pela internet, surgimento, as possibilidades que essa traz, coloca em risco o acesso ao patrimônio documental, o acesso à memória cultural, em decorrência do quê? Dessa facilidade e aceleração de usos, de informação, de registros informacionais, de fazer e desfazer, como essa reflexão nos traz. A compreensão de que o patrimônio cultural é composto de um conjunto de expressões culturais, artísticas, científicas e tecnológicas, entre outros, históricas e contemporâneas, para contribuir para o desenvolvimento das sociedades. E aí ressalto aqui que o patrimônio documental ele pode ser tanto histórico, ou dito como do passado, quanto contemporâneo. E aí nos faz lembrar e pensar que os registros informacionais circulantes hoje nesse ambiente digital também compõem o nosso patrimônio cultural. Ainda falando sobre patrimônio, no tocante, né, a esse projeto de pesquisa, estamos focados em patrimônio documental no ambiente digital. Mas, para sua maior compreensão, é preciso destacar que o projeto de pesquisa ele salientou, analisou e pesquisou conceitos e atores chaves como patrimônio cultural, patrimônio documental. Utilizamos da lente da teoria social para compreender as relações das variáveis que incidem sobre a preservação e o patrimônio a ser preservado. Analisamos as tecnologias digitais de informação e comunicação, como essa se relaciona com a sociedade atual e com a manutenção do seu patrimônio. Esse universo digital, na comunicação e as informações e relações no ambiente passaram a ser... a comunicação, a informação e as relações passaram a existir nesse ambiente digital. Consequentemente, aumentou-se também o patrimônio do ambiente digital. Por quê? Se essa comunicação e essas informações elas culminam nos registros que possibilitam a criação de patrimônios, se ampliaram os usos do universo digital para isso, também ampliou-se o uso do universo digital na produção e manutenção dos patrimônios documentais, que agora são digitais também, né? Inquietações trazidas dentro no escopo do nosso projeto de pesquisa. As fragilidades dos registros documentais ampliaram-se no ambiente digital devido às especificidades e peculiaridades de tal ambiente. A falta da manutenção e da preservação desses documentos podem colocar em risco diversos aspectos sociais e culturais que são importantes para qualquer acervo documental, como a memória do indivíduo e da sociedade. Então, uma grande preocupação é a fragilidade que esses documentos têm. Daí a importância de se pensar a preservação com suas diversas variáveis, né? Incidindo sobre esses registros documentais.
E aí ressalta-se o conceito de memória, para a gente entender que tipo de memória a gente está atuando no projeto. E no caso do nosso projeto, é essa terceira acepção, que é a memória individual, que nos permite imitar certos comportamentos aprendidos quando se apresenta uma situação e a que estes comportamentos estão associados. Alguns autores tratam a memória individual como memória cultural, em razão dos seres humanos, durante toda a sua vida, adquirirem informação e armazenarem para utilização das gerações futuras. Então, aqui estão diretamente ligados esses artefatos de memória, né, que compõem nosso patrimônio documental. Documento/artefato de memória. A fim de serem reutilizados quantas vezes forem necessários, tais registros devem ser mantidos adequadamente. Para isso, é preciso, inclusive, apontar por meio da identificação o que está sendo mantido, ou seja, quais informações estão sendo preservadas. Caso contrário, os registros podem ser vítimas de sumiço, de apagamento, de adulteração, de corrupção, de destruição, entre outros. Então, eu preciso definir o que vai ser mantido e preservado para que, de fato, isso possa acontecer, né? Problemas levantados pelo grupo de pesquisa. As abordagens da preservação em ambiente digital, elas são suficientes para o atendimento das necessidades informacionais dos indivíduos na sociedade? Essas abordagens de preservação no ambiente digital viabilizam a compreensão dos contextos do patrimônio documental? Criam uma consciência que justifique sua preservação? Elas possibilitam e ampliam o uso pelos diferentes grupos sociais desse patrimônio? Possibilitam a apropriação e compartilhamento das responsabilidades de preservação entre poder público, especialistas e sociedade? Então, olha a importância de se debater essa preservação do patrimônio, né? Para a gente saber se tem essa ampliação, se ela dará conta, né, a preservação da manutenção desses registros enquanto artefatos de memória. E aí, quando a gente fala da preservação no ambiente digital, a preservação digital consiste em um conjunto de estratégias para assegurar que informações presentes no meio digital permaneçam acessíveis pelo tempo que se fizerem necessário. Essas estratégias podem ser políticas, técnicas, sociais, econômicas, enfim. Atenção! Só a variável técnica não é suficiente para dar conta da complexidade e desafio que é a preservação em ambiente digital. Eu preciso para além das questões técnicas. E aí é que nós propomos as variáveis socioculturais, políticas e econômicas, para que a preservação digital dê conta do patrimônio. Eu tenho que pensar nas questões técnicas, que é quando a gente propõe melhor repositório para fazer a preservação, melhor formato, melhor software, melhor sistema, melhor forma de manutenção desses registros binários. As questões políticas, quando eu penso na criação de macros e micros políticas que envolvam a preservação digital. Então, eu penso na questão política, né? E aí eu penso da política de Estado, mas também na micropolítica, onde as instituições, os centros de memória, os grupos sociais se organizam politicamente para a manutenção desses registros de memória. Eu penso na variável sociocultural, que é onde eu consigo visualizar as necessidades dos papéis de cada ator na preservação, digo como ator, a sociedade civil, o Estado e os sujeitos, né? Os indivíduos, capazes de propor a preservação, pensar no que deve ser preservado e como deve ser produzido, e também a variável econômica, que é o custo para a manutenção e para a preservação desses documentos, é compreender que esses artefatos de memória também são produtos e insumos dessa sociedade capitalista, não é mesmo? E assim, como considerações preliminares do nosso projeto de pesquisa, nós temos pensar a preservação desde a produção dos documentos, do patrimônio documental, a preservação não apenas no âmbito tecnológico, mas considerar também as variáveis já ditas anteriormente, a sociocultural, política e técnica. Sem a adequada preservação, haverá um buraco negro, não no sentido de um grande vazio, né? Desculpe por usar esse termo, mas enfim, é um termo mais usual, nos artefatos informacionais do século XXI. Então, gente, essas são apenas algumas considerações preliminares que a gente ainda busca avançar no desenvolvimento do projeto de pesquisa. Agradeço a todos, todas e todos aqui presentes. Deixo aqui os meus contatos
para aprofundamento, para quem quiser fazer parte do grupo de pesquisa. Nossa maior preocupação, de fato, é com a preservação dos patrimônios em ambiente digital, não considerando apenas as questões técnicas, mas as questões socioculturais, políticas e econômicas, pensando na necessidade dessa sociedade na manutenção do seu patrimônio documental digital. Muito obrigada a todos, todas e todos.